momentos de conturbação no campeonato, mas a gente segue firme e vamos ganhar o Cruzeiro lá dentro. Vitória importantíssima dentro de casa no jogo de hoje contra o Bahia, que foi muito bom, né, para o Cruzeiro se isolar ainda mais na liderança da Série B. E quero falar, além desse jogo de hoje, né, dessa vitória importantíssima, sobre também a vantagem que o Cruzeiro abriu em relação aos outros times, em relação à tabela da Série B, com a derrota, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, do Vasco da Gama, e também sobre o jogador, né, do Bahia, que tentou zoar o Cruzeiro aí na partida, no último jogo, né, do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, falou que ia vencer do Cruzeiro dentro de casa, e a Raposa aí conquistando essa vitória muito boa, muito importante mesmo. Eu quero dar uma avaliação aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like e também se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve aqui, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a entregar para mais cruzeirenses acompanhar aqui o nosso trabalho, tá? E só antes de irmos também para essa avaliação, tem um recado importante para vocês dos nossos patrocinadores da UP Sports Bet, que eu quero destacar aqui alguns jogos que vai ter, no caso, amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Tem aí Flamengo jogando fora de casa contra o Avaí, uma vitória do Flamengo fora 1,74, uma vitória do Avaí em casa 4,49, além também de Fluminense e Red Bull Bragantino, Palmeiras Internacional, Juventude Ceará, Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético Goiano e América Mineiro e Fortaleza e Santos. Então eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição da UP Sports Bet, que lembrando, você vindo aqui por esse link, você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bom, Cruzeiro que teve alguns desfalques de última hora para essa partida aí contra o Bahia, assim, não que mudou completamente o estilo de jogo do Cruzeiro, mas teve que optar por um esquema de 2 zagueiros, porque o Lucas Oliveira e o Fernando Canezin tiveram alguns problemas, de acordo com o Cruzeiro, no estômago, né, e não teve nenhuma condição de fazer esse jogo de hoje contra o Bahia. E assim, o Lucas Oliveira seria o titular no esquema de 3 zagueiros, e a Raposa entrou então em campo com o Zé Ivaldo, que voltou com período de suspensão, e o Eduardo Brock, além também do Giovani e do Matheus Bidu. Teve a estreia também do volante Pablo Siles, uruguaio, e do Bruno Rodrigues, que eu gostei bastante dos dois jogadores, né, que estrearam aqui pelo Cruzeiro. Agora eu falo um pouco mais sobre eles. Então o Cruzeiro começou aí o primeiro tempo com uma certa intensidade, mas você vê que principalmente nas pontas não tinha aquele ritmo que nós estávamos acostumados, até porque o Bruno Rodrigues estava fazendo um papel um pouco mais central, só no segundo tempo que ele foi ter um pouco mais de mobilidade e poder sair dentro da área. E o Luvanor, apesar de estar vivendo uma boa fase, na direita ele não estava fazendo um bom jogo nessa partida contra o Bahia, então acabou meio que o Cruzeiro não tendo muitas opções pelos lados do campo, mas criou algumas chances com finalizações de fora da área. Teve alguns bons chutes do Machado, do Felipe Machado aí nesse jogo, e também do Bruno Rodrigues na primeira etapa. O Cruzeiro criando, teve muito mais posse de bola, 60% da posse de bola no primeiro tempo, e o Bahia muito mais nos contra-ataques. Muito foi importante algumas defesas do Rafael Cabral, cara a cara com o Rai, atacante aí do Bahia, que o Rafael Cabral defendeu de cara, né, essa bola aí, evitando o gol da equipe visitante. Além também importantíssimo em saída de bola para antecipar no pé do jogador, também buscar a bola em cruzamentos dentro da área. Rafael Cabral foi muito importante nesse quesito. A única questão que eu fiquei um pouco chateado com o Cruzeiro foi realmente de não ter a condição de jogar com os 3 defensores. E eu prefiro muito mais o Cruzeiro com 3 defensores, porque é muito mais ofensivo. Porque tira um meio campista, por exemplo, jogou com o Neto Moura, o Siles e também no caso, outro volante, né? Então 3 opções ali, o Machado, o Pablo Siles e o Neto Moura. Eu vejo que se tirasse um deles e colocasse um zagueiro, daria mais opção lá para o ataque do que ao contrário, porque fica assim os pontas com muito mais liberdade, o Matheus Bidu, o Giovani, o Luvanor e o Bruno Rodrigues para atacar, para ficar lá na frente, do que quando tem apenas 2 zagueiros. Então, no caso, os substitutos naturais do Lucas Oliveira poderia ser o Wagner Leonardo, que entrou na segunda etapa, e o Luiz Felipe, mas o Paulo Pezzolano optou por deixar o time que já estava mais comum a jogar. Então falta aí algum desses dois ter um ritmo maior de jogo, para se der algum problema no trio de zaga do Cruzeiro, ter um que consiga substituir a altura e consiga fazer qualquer função, né, no lado esquerdo, lado direito, central. Tem essa avaliação que eu queria fazer aqui para vocês. Na segunda etapa teve uma mudança principal, que foi logo na mudança, né? Tirou o Luvanor e colocou o Stênio. O Stênio que não jogou a partida contra o CSA, vinha treinando, né, com a equipe do Paulo Pezzolano, porém ele, no caso, estava suspenso, né? A CBF inventou uma suspensão vinda lá da Itália, ele teve que cumprir por conta de 3º cartão amarelo nesse jogo aí contra o CSA. Ele voltou, não teve condições de jogar esse jogo e agora foi entrando já na segunda etapa, e muito bom. Eu gostei da intensidade que ele deu pro jogo, não estava chegando muitas bolas pelo lado direito, isso aí até foi
foi uma crítica que eu reparei, né, algumas pessoas falando, o jogo estava muito pelo lado esquerdo, e no lado esquerdo o Matheus Bidu não tinha a opção do Bruno Rodrigues, por passe direto ali para ele, e meio que estava assim, a bola chegando no Matheus Bidu, no Cruzeiro inventando um passe ali pro meio, ou invertendo o jogo, e não tendo um ritmo, porque o Bruno Rodrigues pode fazer um papel, gostei muito do jogo dele, mas de ponta e um pouco mais central. Então essa foi uma análise também que eu achei interessante, mas o Cruzeiro conseguiu criar ainda, antes dos 20 minutos, algumas boas alternativas com o Matheus Bidu, que deu um bom chute, apesar de estar impedido, né, para exigir uma boa defesa do Danilo Fernandes, e também do Felipe Machado e do Bruno Rodrigues, que estavam tentando de toda maneira, principalmente de fora da área. O Felipe Machado já tinha tentado algumas, que passou perto, e foi decisivo para o gol, né, que eu vou falar agora há pouco. Só lembrando que aos 20 minutos teve o lance que foi a expulsão do Eduardo Brock. De primeiro eu pensei que não tinha sido pênalti, no caso pênalti não, né? Seria para cartão vermelho, mas realmente o Copete iria sair cara a cara com o Rafael Cabral, então até o Eduardo Brock deu um chute ali no jogador, então foi para expulsão mesmo, não teve muito o que fazer. E o Cruzeiro teve muita sorte, porque logo na sequência, né, foi falta, o Bahia cobrou e no contra-ataque o Cruzeiro foi construir uma boa jogada de pé em pé. E teve participação direta de dois jogadores que entraram pelo Paulo Pezzolano, que foi, no caso, o Pedro Castro e também o Stênio, que marcou o gol. Bela jogada, um passe ali, no caso, do Pedro Castro, teve também participação do Felipe Machado, que tocou para o Bruno Rodrigues chutar, e no rebote do Danilo Fernandes, o Stênio, livre lá dentro da área, fez esse seu primeiro gol, né, como profissional aqui do Cruzeiro. Então essa volta aí do Stênio já com um gol importantíssimo, lembrando que ele estava lá no Torino, onde jogou pelo Campeonato Sub-20, na equipe lá da Itália, e até que foi bem. Então ele voltando aí ao Cruzeiro, tem certeza que vai ser muito útil, e foi muito bom o Cruzeiro já ter feito esse gol logo depois de ter o Eduardo Brock expulso, porque foi importante até na substituição. Tirou o volante Pablo Siles e colocou o Wagner Leonardo, o Cruzeiro tendo mais uma opção ali para zagueiro, e continuou numa linha de 4-4-1, tendo ali a zaga normal, o Wagner Leonardo e o Zé Ivaldo, Giovani e também o Matheus Bidu, além também de dois volantes, né, o Machado e também, no caso, o Pedro Castro, que estava fazendo essa função, o Stênio, e também no lado esquerdo ali tendo uma opção, além do Matheus Bidu, do Bruno Rodrigues. Não gostei bastante da formação, o Cruzeiro meio que não tinha ninguém lá na frente, né, para ter uma opção ali de contra-ataque, estava realmente muito carente nessa questão, principalmente depois da expulsão do Eduardo Brock. Eu achei uma pressão muito desnecessária, mas até que entendi o esquema de jogo, porque realmente não tinha muito que o Cruzeiro inventar, já estava fazendo 1-0, estava com um jogador a menos, e foi por tudo ou nada. Ficou aí 25 minutos realmente esperando o Bahia ir para cima e defendendo. Teve excelentes participações da zaga do Cruzeiro, gostei muito do jogo de hoje do Zé Ivaldo, o Wagner Leonardo entrou bem também, tirou algumas bolas, teve também boas participações do Rafael Cabral, principalmente, né, no último lance de jogo, fez uma baita defesa aí o goleiro do Cruzeiro para evitar esse resultado negativo. Teve um empate, né, no caso, dentro de casa. Teve uma bola na trave também do atacante Rodalega, que no caso o colombiano muito bom, estava vivendo uma baita fase no início do ano, uma bola ali que teve sorte, até eu brinco, né, se fosse o Cruzeiro de 2020, 2021, essa bola teria entrado com toda certeza. O Cruzeiro de hoje com muito mais sorte do que juízo, para falar a verdade, teve alguns lances ali que se o Cruzeiro levasse o gol não ficaria surpreso, assim como foi contra o Novo Horizontino, mas faz parte, é um jogo que também não é fácil, o Bahia fora de casa muito forte nesses últimos jogos, e enfim, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você achou, né, desse duelo de hoje contra o Bahia, e até que realmente tem alguns pontos muito bons para avaliar, a estreia tanto do Pablo, volante uruguaio, quanto do Bruno Rodrigues, que vai ser uma excelente opção para o decorrer do ano, mas claro, tendo muito a melhorar. Eu vejo que o Cruzeiro precisa ainda, no caso de um meio campista, para ser um camisa 10, está sentindo muita falta. Não acho que é o certo jogar com Neto Moura, Felipe Machado e Pablo Siles no meio de campo, sendo que poderia ter um camisa 10 ou um jogador um pouco mais ofensivo para essa questão. Eu quero falar aqui também sobre os resultados, que foi interessante para o Cruzeiro, porque nesse momento que eu estou gravando o vídeo, né, o Grêmio vai vencendo a Ponte Preta e vai chegando a 36 pontos na segunda colocação. O Vasco perdendo para o Vila Nova em Goiânia, está com 35 e o Bahia com 34. Porém, vamos considerar aí, né, o Bahia com 34, na quarta colocação, o Cruzeiro tem 11 pontos de vantagem para o quarto e nesse momento para o quinto 18 pontos, que é o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa tem 28 pontos e o Cruzeiro 45. O Sampaio Corrêa que ajudou o Cruzeiro vencendo, por exemplo, o Sport e o Vasco da Gama, mas agora é ele que aparece na quinta colocação. E o Sport, que sempre ficou ali na quinta colocação, está com 1 ponto a menos, 27, 19 a menos do que o Cruzeiro. E se não mudar nada no jogo do Vasco, o
O Cruzeiro vai manter uma vantagem de 9 pontos que hoje separa Grêmio e Cruzeiro na tabela de classificação. E lembrando que eu estou aqui em Porto Alegre, por isso que até o estádio está diferente, o cenário. E mês que vem eu vou no jogo entre Grêmio e Cruzeiro. Se você quiser me acompanhar mais bastidores, eu vou trazer vídeo aqui no canal, mas eu vou postando lá no meu Instagram também. Hoje eu fui no estádio do São José, então vai lá no meu Instagram pessoal, gustavo.crz, que eu vou postando várias fotos de lá, dessas viagens e também dos estádios, principalmente, né, trazendo aqui esse conteúdo de futebol. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Próximo compromisso do Cruzeiro sábado contra a Chapecoense no estádio Mineirão. Enfim, vamos torcer para o Cruzeiro fazer a parte dele. Falta menos do que 8 vitórias para assegurar o acesso. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final, 2 sugestões de vídeo para vocês. Vídeo de hoje mais cedo, onde eu falo assim sobre um jogador do futebol do Japão na mira do Cruzeiro. Quem que é esse atleta? Vai lá dar uma olhada. Além também desse outro aqui, onde eu falo sobre o Pedro Bicalho, revelado na base do Cruzeiro, que vai jogar em um time lá do futebol europeu. Quem que é esse time? Será que o Cruzeiro vai ganhar um percentual dessa negociação? Vai lá dar uma olhada. E o link da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas nos jogos de amanhã do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!